Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Vou atender aí, o resultado da enquete que eu fiz com vocês sobre qual tema, eu deveria me dedicar aqui a gravar um conteúdo para vocês. E a maioria escolheu falar sobre o Bolsonaro e a sua relação promíscua, obscena, com um tal de centrão que existe aqui no Brasil. Cara, falar de política, galera, é como eu disse pra vocês também. É tão nocivo, é tão pesado, é tão sujo essa política aqui do Brasil que às vezes não compensa direito ficar focando só nesse assunto. Só que também já falei pra vocês, e é uma verdade, infelizmente, que não dá pra ignorar os caras, porque é exatamente isso que eles querem. Serem ignorados, que você deixe eles quietos pra lá, para eles poderem fazer as suas manobras, as suas articulações, os seus golpes em paz. Então a gente não pode simplesmente deixar para lá porque é ruim de falar, é chato, porque desgasta. Cara, é complicado. Ainda mais em se tratando de Bolsonaro, cara. Em se tratando de Bolsonaro, galera, eu acho que eu tenho um problema até. Porque quando você se inteira de alguma coisa, você acorda e pega o seu celular, vai na sua rede social, escuta uma rádio com notícias, liga a televisão, ou sai na rua e conversa com algumas pessoas que são inteiradas nesse assunto de política, do dia a dia do Brasil, é só Bolsonaro falando alguma desgraça, fazendo alguma desgraceira maior, eu não sei. Parece que ele, sei lá o que acontece na cabeça desse animal, que ele tá lá na tumba dele, quando ele vai reviver de manhã, ou ele sai da dimensão, que seja lá do inferno de onde ele vem, que ele passa pelo portal e vem pra nossa realidade, ele vem pensando assim, que desgraça que eu vou fazer com esse povo hoje? Não, deve ser isso, não é possível. Não é, não tem um dia de folga que esse cara não faz alguma coisa do tipo. Que esse cara não irrita a gente, que esse cara não perturba, que esse cara não incomoda a gente. Que não cria algum sentimento de ódio, de revolta, de nojo. Não é possível, cara. Ele deve planejar, eu acho que ele pensa assim, O que eu vou aprontar com essa galera hoje? Às vezes ele tá tão empolgado, tá tão dedicado na coisa que ele faz mais de uma desgraça com a gente por dia. Mas não passa batido. E quando você vai pegar as notícias a respeito de política no Brasil, em geral hoje o que a gente vê é exatamente isso. Olha só o que aquele filho da puta fez. Não, só falta esse tipo de título nas matérias. A galera fica dando nome, o Bolsonaro, o Bozo, tentando dar uma aliviada, Mas não é. É um filho da puta. Porque é assim, pelo menos que a gente trata esses caras aqui na minha quebrada. Porque não é possível, cara. Ele não tira folga, ele não se interna no hospital, e até quando se interna, cria um monte de notícia fake, um monte de mentira, tem uma repercussão, tem manobra, tem golpe por trás, mentiras. Não dá descanso. Incomoda até. A última, que foi o que a galera pediu pra falar, é sobre a relação do Bolsonaro com o Centrão. Ele fez, como ele diz, uma reforma ministerial, que mentira, é o canalha, cara. É engraçado que as matérias, assim, como a galera vai abordar os assuntos, eles colocam uns títulos legais, umas palavras distorcidas, Uma reforma ministerial, parece algo bom, tá melhorando. Não! Ele fez uma acomodação de quadrilha, Ele tá colocando os caras certos nos lugares certos. É o Ciro Nogueira, o novo chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Casa Civil, galera, para vocês terem uma ideia, assim, do poder que tem, é o cara que articula a questão política em nome do governo. Se é um governo corrupto, que faz tudo, na base da troca das malas, da corrupção, da chantagem, é esse cara da Casa Civil que vai manobrar todas as coisas aí. Ou seja, ele vai manobrar a quadrilha. Bolsonaro é aquele cara que fica passeando de moto hoje. Porque ele já entregou o governo para outras pessoas governarem. Ou ele está atrapalhando, ou ele está fazendo um passeio falando bobagem nas redes sociais dele. Ele deveria ser um TikToker, daqueles trágicos, dramáticos, sei lá, pra gente poder dar risada. Mas não, tá ferrando, acabando com o Brasil. Mas é isso, Bolsonaro é o cara que fica passeando de moto. Enquanto isso, tem uns caras governando de verdade.
que ele dividiu o governo, né, e entregou para o Centrão. Né? E aí eu venho e vou colocar como título do vídeo hoje, o Bolsonaro, a putinha do Centrão. Porque é isso que ele é, cara. Bolsonaro roda a banca na mão aí dos caras, dos líderes da quadrilha, chamada Centrão. E, cara, falar Centrão é até meio esquisito, né? O Centrão seria o quê? É aquela galera da política, que não é nem de esquerda, nem de direita, que é mentira, cara. É só um disfarce, é distorcendo a nossa percepção. O Centrão lá atrás, né, quando os partidos tinham outros nomes, outros significados, eles vão trocando os nomes, as siglas, né, pra gente se perder do que eles realmente representam, ou a origem, né, desses grupos, dessas facções políticas. Lá atrás o Centrão, né, compunha, né, grupos políticos que davam sustentação para a ditadura militar, cara. Não tem nada de Centrão aí não. Isso aí é status quo, isso aí é direita. Isso aí é aquela galera que batia a palma pros militares, tava tudo certo. Militar roubando, matando, torturando, né? E ele lá do lado, tava se dando bem, então valeu. Como pega mal, né? Ou pegou mal depois das diretas, democracia e tal, né? Ficar junto com a direita exatamente, ou junto da esquerda, né? Eles ficam naquela, eu sou centrão, nem de um lado nem de outro. E tem um bom público, né? Tem uma boa galera aí de eleitorado que fica incomodado de ir pra esquerda, tem vergonha de assumir que é de direita, então fala que é de centrão. Centrão não, centrão é direita. Centrão é partido da corrupção, lá da época da ditadura militar. Fala real pra vocês aqui. Né? E o Bolsonaro é uma puta dos caras. Na verdade, o Bolsonaro sempre foi do centrão. Ele nasceu lá, foi criado lá. Né? Ele era a favor do governo que tivesse no comando, o Bolsonaro quando era deputado. Bateu palma pro PT, né? Foi base do governo ali em outros governos, como do Temer, por exemplo, da Dilma. Depois ele viu a oportunidade de ser oposição, chantageia também o governo, tem um certo poder, né? Você chantagear o governo como oposição, né? Você cria um folclore em cima do seu nome, que nem o Bolsonaro, vira uma lenda, né? Para alguns aí, fala um monte de bobagem, um monte de groselha, a galera acha engraçado e tal. Enquanto é só engraçadinho pro público dele, firmeza, tudo bem, deixa pra lá. Ah, mas ali tem uma semente ali, né? Principalmente no discurso neonazista, neofascista dele. E isso foi crescendo. Tinha muito neonazista e neofascista enrustido por aí que viu uma oportunidade de votar em alguém que representasse eles. E hoje o cara é presidente da República. Mas o Bolsonaro sempre foi do centrão. Esses esquemas que ele montava lá de rachadinhas, né, superfaturamento de nota fiscal, coisa do tipo aí, é golpe clássico dessa quadrilha. Só que o Bolsonaro era daqueles menores, daqueles do fundão do centrão. Aquele que só cumpria as ordens e pegava ali o restinho da mala. As lideranças mesmo, os caras que mandam na quadrilha ali na facção, são os caras que estão lá em cima. O Ciro Nogueira é um desse. O Bolsonaro ele é tão puta do centrão, é tão vagabunda do centrão, né, que ele chega ao ponto de hoje, né, tá colocando como liderança do seu governo, entre as lideranças do governo que ele entregou pro centrão, o Ciro Nogueira, um cara que meses atrás, não é que foi anos atrás não, meses atrás chamava o Bolsonaro, né, de fascista. Olha aí. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. E aí quando o Bolsonaro é questionado a respeito disso, da incoerência, né, machão, intolerante, não aceita essas coisas, que eu vou chegar lá, meter o pé e tal. E aí, mano, você vai colocar no seu governo, né, um cara que te chamou de fascista, um cara do centrão, que você falou que não ia, né, participar de centrão, dividir o governo com o centrão, coloca lá o Ciro Nogueira. Aí ele fala desse jeito aí, a puta. Olha como é que é uma puta, né? Até o tom de voz, a gente fala é diferente. É uma vagabunda, cara. Olha aí. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É isso. O Ciro, logicamente, vai nos ajudar. Tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás. Sim, chamou. Tá certo? E chamou, as coisas mudam. Não, a gente até entende que o Bolsonaro ainda tem lá uma certa base. São poucos hoje, né? A maioria dos ratos já pulou, né, para fora do navio. Né? Mas tem alguns ainda que são, né, a base bolsonarista. Como os deputados, tem até senadores, todo mundo muito bem pago para falar bem do governo. Né? Mas não tem o que fazer, cara. É lixo. Esses caras que defendem o Bolsonaro são lixos,
são corruptos, mau caráteres, igual o Bolsonaro, sem personalidade alguma, né? São mercenários da política. Mas gente que importa, que manda mesmo na política, que manda mesmo, né, em como se controla o governo, né, são esses caras do centrão, liderança de grandes partidos, seja de esquerda, de direita. Esses caras mandam na política. O Bolsonaro dizia antes que ele não ia participar disso, lembra? Ele falava, né, como que ele escolheu o ministério dele e tal, olha aí. Não tem que ficar com mimimi, não, com cheio de dedo, educadinho. Vamos buscar aí o centro, a governabilidade, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos mudar esse Brasil, não dá para ficar nessa vaselina que está aí, não. Essas acomodações levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Então, qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. E aí ele assumia, inclusive, né, que você fazer um conluio com esses caras do Centrão, dividir o governo, que isso é crime, realmente comprando votos, né, a favor do governo, por exemplo, e no caso do Bolsonaro ainda é pior, porque no passado, né, muitos políticos, né, presidentes que estiveram por aí, seja o Temer, FHC, Lula, Dilma, né, todos eles precisavam, né, de base, né, governista. Então tem lá a base deles, dos partidos ligados à eleição dele, né, tem lá a parte da oposição e tem aquela galera que manda, que vai com quem paga mais, que vai do oportunismo, da situação, onde dá alguma vantagem para eles. Né? E esse é o chamado centrão. São mercenários. Não tem bandeira, não tem ideologia, não tem nada. Né? São mercenários e quem pagar mais leva. E aí tem essa coisa, né? De você olhar assim, que os governos antigamente, os presidentes de antes, né? Eles realmente controlaram, né, o centrão pagando, seja mensalão, né? Na época do governo do PT lá com Lula. Né? O Temer também tinha lá uma quadrilha boa lá, que ele pagava muito bem, dividia o governo entre eles. Né, com cargos, ministérios, secretarias, né, estatais, todo mundo muito bem pago para apoiar e não deixar, por exemplo, na época do Temer, né, ele ser empichado do cargo. Né, a Dilma também teve, né, uma parte do seu governo onde ela conseguiu controlar o centrão, mas depois não conseguiu mais, aí, né, ela deixou o Cunha, né, fazer um esquema lá de golpe com o vice dela, com o Temer, né, foi apunhalada pelas costas porque não quis mais, né, ceder ao centrão. Esse é o tamanho do poder do centrão, derrubar o presidente da república, aplicar um golpe, né, parlamentar, né, legal, né, ou ilegal de certa forma, né, para poder assumir o poder. Foi a questão da Dilma. Mas esses presidentes de antes, FHC, Lula, Dilma, né, Temer, eles compraram o centrão, mas em geral era para governar, colocar os seus projetos, suas ideologias, né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele paga o centrão só para ele não cair, só para ele não ir para cadeia. Porque se ele for empichado, sofrer um processo de impeachment, ele vai para cadeia, tanto ele quanto os filhos dele. Então o que ele está fazendo é isso, ele está vendendo o governo, né, ou comprando o centrão com o dinheiro do governo. É só você ver o tal do tratoraço, que nada mais é do que o mensalão do Bolsolão, né? O mensalão do Bolsolão. O mensalão do Bolsonaro, né? O Bolsolão. Não era mensalão na época do Lula, é o Bolsolão. Chamaram de tratoraço porque é mais bonito, assim. Não dá a ideia do impacto de corrupção, mas é corrupção mesmo. Então ele está comprando o voto de parlamentar para segurar o impeachment, cara. Eu fico pensando como é que ele aceita, né? Como é que o gado dele ainda bate palmo para isso? A gente olha o índice de reprovação do governo Bolsonaro, está disparado. Né? É um péssimo governo. A gente está rumo ao abismo, rumo ao colapso aí. Né? E se depender do Bolsonaro, a gente vai dar um passo à frente. Né? E tem escândalos de todo tipo contra o governo, todo dia. Assim como o Bolsonaro faz alguma coisa ruim todo dia estoura um escândalo, alguma coisa absurda contra o Bolsonaro. Né? Então, é até meio que desgastante até pra gente acompanhar. Né? E ele, Bolsonaro em si, ele tem uma personalidade de um asno furioso. É só isso. Tem lá os seus planos de golpe porque é incompetente, é um burro, é um bandido no poder. Ele sabe que a única forma de permanecer no poder e não ir pra cadeia, que é o maior objetivo, é dando um golpe.
Porque democraticamente, legalmente, ele não pode mais ficar no poder. Nem mentalmente ele tem capacidade de gerir esse país. Deveria estar impedido. Se alguém fizesse um teste psicotécnico, né, uma avaliação mental do Bolsonaro, ele estaria impedido. Inapto a exercer a função. Então o que o cagão da República, né, fez, né, o covarde lá? Ele fez o que a gente, como eu, antes da eleição, já falava e esperava. Entregou o governo para a quadrilha, né, para o esquema de corrupção. Inclusive coisas até mais perigosas, né? Falando de golpe, falando de intervenção, né, abraçando aí nazistas, né, a ideologia neofascista. Mas ele, durante a eleição, ele falava justamente que não ia fazer isso. E muita gente acreditou e votou nele. E ainda hoje acredita no Bolsonaro, porque ele falava isso lá atrás. Ele falava de um jeito, né, que, porra, você tem que respeitar o cara, a autoridade. Chega lá, eu vou mudar tudo. Deixa comigo. Chega lá, acabou o Centrão, não tem mais acordo. Eu vou escolher meus ministros de maneira técnica. Pessoas certas nos lugares certos. Eu gostava muito desse discurso, olha aí. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Então o que eu fiz durante a campanha minha, dizendo que não aceitaria o toma lá da cá, eu fiz baseado na Constituição. Por isso que eu sou escravo da Constituição. Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Eu gostava porque é o jeito de mentir, sabe? Mente com gosto, assim, a cara nem arde, né? Nem fica vermelho. E muita gente acreditou, porque até eu falo isso. Tem que cortar esse esquema, esse modelo de governo. Essa chantagem de grupos de política como o Centrão, né, empresários, a elite, tem que acabar com esses caras. Não tem que ceder a eles, aos interesses deles, governar, ter base governista. Aí eu tô falando como um ditador já mesmo, né, cara? Não, mas se o povo escolhe gente estúpida como essa pra ficar lá, cara, não tem o que fazer, não dá pra governar junto. Dá pra fingir, eu sou amigo aqui dos caras, que nem o Lula, né, amigão do PMDB. Porra, não dá? Entregar cargo pro Centrão, pra bandido, condenado, cara, é absurdo. Se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar. Eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então a minha aproximação os partidos de centro é pela governabilidade. Então a questão do Ciro Nogueira vir para o nosso governo, obviamente a medida provisória está pronta, e fazer essa proposta para ele. Se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar. Eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. É absurdo, né? Eu achava interessante que o discurso do Bolsonaro, as pessoas certas para os ministérios certos. Tão bonito, né? Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. E aí hoje ele mesmo confessa que se ele for, né, impedir, né, gente bandida de assumir o poder junto com ele, de governar junto com ele, ele vai ter que mandar mais da metade do governo dele embora. Então ele está confessando que ele é um bandido, olha aí. Os pontos fortes da sua campanha, o senhor foi muito bem notado, foi a questão da moralidade, da ética, de fazer uma gestão com base nesses princípios. O senhor conhece muito bem, o colega dele, no Congresso, a figura do Ciro Nogueira, que responde a pelo menos 5 investigações, ainda não é condenado. Ele tem um perfil de muitas acusações. Do ponto de vista moral, pega bem para o governo do senhor, presidente? Se eu afastar do meu convívio parlamentares que são réus, ou recebem, ou têm inquéritos, eu perco quase metade do parlamento. Então, claramente você vê que para chegar a esse ponto, além de ser um mau caráter, né, um pau no... não vou nem falar, cara, é um covarde, né? Ele está desesperado, ele está em pânico, medo de ir para a cadeia, de não conseguir mais, né, sustentar a blindagem que segura ele. Então tem impeachment aí em vista, né, vai para o calabouço, a coisa pode apertar. Então ele entregou o governo para o Centrão, que é o último recurso, que é o que o Centrão estava fazendo. Ele faz isso mesmo com os presidentes. Ele vai tomando. Quanto mais você dá, mais eles querem. Então eles vão tomando até quando não tiver mais nada o que tomar, o que saquear, o que roubar. Aí eles derrubam aquele presidente. Né? Ainda passam por heróis. Lembra do processo de impeachment da Dilma? Um monte de bandido falando o nome da família, da pátria, da filha. Tá lá votando, né? Por isso eu derrubo a Dilma. Meu voto é sim.
E só canalha, cara, só bandido. Mas fica parecendo que eles são heróis. Então quando eles tirarem tudo do Bolsonaro, como já tiraram até agora, mas ainda é conveniente pra eles, né, o palhaço dando tchauzinho de moto ainda, né, e eles roubando pra caramba, né, e o Bolsonaro fica de laranja na hora que a coisa estourar, depois eles vão lá e ajudam a derrubar o Bolsonaro e ainda saem como heróis. Esse é o plano, esse é o golpe deles. E não é a primeira vez que eles vão fazer isso. E nem vai ser a última se continuar nesse esquema. Mas como eu disse, o centrão que o Bolsonaro entregou ao governo não é nada assim diferente do que o Bolsonaro, né, já tinha planejado. Ele era do centrão, pô. O Bolsonaro é a origem. Ele veio do centrão. Ah, Cidadão X, não é assim também não. Ele fala, ele confessa isso. Olha aí, ó. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Né? No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver, eu nasci de lá. Quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão... Eu sou do Centrão. Então Pega Centrão, não fica meu irmão. A coisa é tão absurda, cara, que na formação dos ministérios, quando o Bolsonaro foi criar os ministérios, ele dividiu o governo entre gente louca, entre bandidos, pessoas, né, com investigação e condenações. Tem gente até condenada no governo Bolsonaro, é o caso do Onyx Lorenzoni, né? Tem gente com acusações graves, tem gente que depois que estava lá com o Bolsonaro se envolveu em coisa pesada, como é o ministro Ricardo Salles, lá, o ex-ministro, né? Tem gente da elite, gente da extrema-direita, disfarçada, entregou o cargo para um monte de militares corruptos, a prova tá aí, a CPI da pandemia toda hora tem o nome de um coronel, e quando tem coronel quer dizer que tem um general por trás. Onde tem um coronel, galera, ele é só laranja, tá? O cara que tá roubando mesmo, que articulou, é algum general que tá acima dele. É assim a hierarquia militar, inclusive para roubar. Então o Bolsonaro ele já montou o ministério, já sabendo como que era. E outra, teve um monte de cargo político lá na origem, lá no governo Bolsonaro no começo, tá? Um monte de cargo político. A Tereza Cristina é do PFL, né, atualmente Democratas. O Onyx Lorenzoni também é do Democratas. O Ciro Nogueira, que deve integrá-los no governo, é do PP. Ele tinha aquela questão ideológica, o Olavo de Carvalho, extrema-direita, vou fingir e tal. Hoje não, hoje já liberou mesmo, ele entrega mesmo pros caras. Ele criou um ministério, né? Disse que ia acabar com os ministérios, reduzir os ministérios. Ele criou um ministério para entregar pro Fábio Faria, né? O celebridade lá, o estrelinha, né? O galã. Entregou um ministério, criou um ministério para entregar pro cara poder defender ele. Né? E fazer uma média com o Silvio Santos, dono de uma TV e tal. Ah, já é cara que vem lá do Centrão, Fábio Faria. Então já dava um indício, ó. Tá vendo? Mais um do Centrão. Quando o Bolsonaro montou os ministérios, cheio de gente do DEM, né? É gente do Centrão. E agora quando ele deu pro Fábio Faria essa secretaria que ele inventou, né? O ministério que ele inventou, também é gente do Centrão. Mas não parou por aí. Essa última eleição do Congresso, onde você escolhe presidente da Câmara de Deputados e presidente do Senado, ele gastou o nosso dinheiro, para eleger, né, comprando ali com verbas parlamentares, indicação, né, de verbas, como eles dizem lá, né, o tal do tratoraço, né, comprou a eleição do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira. O Rodrigo Pacheco controla lá o Senado. O Arthur Lira controla a Câmara de Deputados. Ele entrou lá só para segurar o processo de impeachment do Bolsonaro. Tem mais de 100 processos de impeachment contra o Bolsonaro lá. Com crimes graves. Provas concretas de crimes de responsabilidade. Né? E mesmo assim está lá sentado em cima dos processos e não vai mexer porque ele foi pago para isso. Inclusive o Arthur Lira controla uma parte, né, daquela verba lá do tratoraço. Por isso que ele não vai derrubar o Bolsonaro. É muita grana, são bilhões de reais. Para comprar parlamentar, tá entrando no bolso dos caras, tá sendo desviado, saqueado nosso. Né? E fica inventando nome. Não, isso aí é uma secretaria, é uma verba, não sei o quê. E, porra, mano, isso é roubo, é compra de votos.
E não é nem voto para governar, é voto para não ir para cadeia. Isso que é um absurdo. Né? Não para por aí. Conforme a coisa foi se apertando, principalmente por conta da pandemia e a péssima gestão do Bolsonaro, ele entregou, ele teve oportunidade de entregar a Secretaria de Saúde, né, o Ministério da Saúde, para o Ricardo Barros, outro cara do Centrão. Ele já era líder do governo, e você sabe que Centrão tá recebendo para participar do governo. É para apoiar o governo. Ricardo Barros é bandido, bandido! Aquilo se entra na cadeia, domina uma facção. Sabe? E tá lá, ó, o líder do governo Bolsonaro. E estava dentro do Ministério da Saúde, né, nas manobras lá de compras de insumos para combater a pandemia, como vacinas e outros produtos, estava roubando a gente, cara. Ele, junto com alguns militares corruptos, Ricardo Barros, o nome do cara chegou. Assim como quando tem um coronel, tem um general por trás, quando tem lá algum político de indicação lá, tem um cara grande por trás, o cara que indicou, o cara que colocou o cara lá, rouba lá e passa para mim. Esse é o Ricardo Barros. Né? No caso das vacinas, o cara ganha propina em cima da vacina, né? Superfaturados os valores. Depois tinha lá o esquema das empresas atravessadoras, né? As empresas de fachada lá que faziam negociação entre o laboratório e o Ministério da Saúde, também iam roubar dinheiro ali. E até na fase de entrega, que era até golpe, nem existiam vacinas e tal. Até na entrega os caras roubavam dinheiro, estavam planejando roubar. E não é porque não concluiu o roubo, que não planejaram, que não são bandidos não, cara. Não existe essa não. Ah, mas não chegou a gastar o dinheiro, né? Foi pedido antes. Por quê? Descobriram. Ainda bem. Mas não deixa de ser bandido, não deixa de ter planejado, de ter intenção, de ter armado o esquema. São bandidos, pô. Corrupção não exige, né, o pagamento para você concluir que foi corrupção. Não, é só o ato de negociar, de fazer a manobra já é corrupção. Ali é tudo corrupção, sabe? É absurdo o que está acontecendo nesse país, cara. Você vai olhar lá, né, e tá lá, ó, Arthur Lira, Centrão, Fábio Faria, Centrão, né, o Rodrigo Pacheco, Centrão, tudo cara que o Bolsonaro colocou e comprou para os caras estarem lá. Para um deu ministério, para outro comprou lá a cadeira de presidência. Ricardo Barros participando do governo, agora o Ciro Nogueira, bandido, cheio de investigação. Sabe? Já chamou o Bolsonaro de fascista e a puta tá lá se arreganhando, entregando o governo para ele. Chegou ao ponto do Bolsonaro criar um outro ministério para poder ajeitar o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira não queria outro cargo, ele queria a Casa Civil, porque é lá que manda. Eles querem comandar todo o governo. Presidência da Câmara, presidência do Senado, né? São donos de ministérios e agora donos da Casa Civil. Né? Deixa o otário lá passeando de moto lá que a gente governa. E aí, para colocar o cara na Casa Civil, ele teve que tirar o Onyx Lorenzoni de uma vaga para colocar o general que estava lá em outra. E aí ele criou um ministério para o Onyx Lorenzoni, um bandido condenado também. Vem lá do Centrão, para ficar todo mundo feliz. Todo mundo tá bem agora, o Bolsonaro passeando de moto, Centrão governando e a gente se fudendo, cara. E como é que o gado defende isso? Como é que o gado fica nessa história, cara? Como é que você apoia isso ainda? É absurdo, cara, é absurdo. É como eu falei pra vocês, deve ser uma coisa muito difícil ser bolsominion. Ser gado do Bolsonaro, deve ser constrangedor. E deve ser uma coisa meio desgastante, você não poder responder ninguém, não poder falar, não, eu. E o Centrão lá? E o cara que é do Centrão que chamou o Bolsonaro de fascista? E o Bolsonaro que disse que não ia ser Centrão? Deve ser difícil, né, cara? Discurso moralista? E a musiquinha do general Augusto Heleno? Lembra do general Augusto Heleno fazendo musiquinha pro Centrão? O filho do Bolsonaro, falando sobre Centrão e tal, que não vai se render. O Bolsonaro dizendo que comigo é sem vaselina, que eu vou fazer e tal. Tudo puta. Tudo puta do Centrão hoje, cara. Quem governa é o Centrão. Bom, não sei se vocês gostaram do vídeo, mas fiz o meu melhor aqui por enquanto, beleza? Valeu.